Boa noite, público, respeitável público, né? Muito obrigado por estarem aqui. Sem a presença maravilhosa, espetacular e simpática de todos, nós não teríamos motivo nenhum para estarmos aqui nesse momento que vai ser, com certeza, interessante para todos nós. A abertura do nosso encontro será feita por Dilma Casagrande, vice-presidente da Cooperalfa. Boa noite a todos aqui presentes. Satisfação em recebê-los aqui em nome da Cooperalfa. E queremos dizer aqui que se sintam à vontade nesse nosso ambiente, nesse nosso local que foi construído pela Cooperalfa neste ano, para esta EFAP, justamente com o objetivo de atender aqui no galpão do associado todos os nossos associados que nos visitam aqui na feira, todos os demais produtores e todos os demais visitantes que possam aqui se sentir num ambiente mais rústico, num ambiente mais campeiro, onde realmente é o ambiente do nosso produtor rural. Então esse foi o objetivo do nosso galpão do associado, que todos vocês estão aqui hoje, podendo conhecer, podendo visitar, podendo participar. E também dizer a vocês que nós temos também o pavilhão das cooperativas, né, que ele visa, lá juntamente com as demais cooperativas, demonstrar o trabalho do cooperativismo, a parte institucional, e também lá apresentar os aspectos industriais da Cooperalfa. Então, não sei, são esses dois ambientes os quais nós temos aqui na feira, e durante essa semana recebemos diversas pessoas, diversos produtores, diversos associados, e culmina aqui hoje com esse encontro de vocês, esse encontro desse grupo que foi convidado aqui, justamente para nós podermos apresentar para vocês um pouco do trabalho do jornal O Cooperalfa e também bem recebê-los aqui no galpão do associado. O nosso jornal O Cooperalfa, que o Jumir é o responsável, né, o nosso assessor de imprensa, depois ele vai apresentar para vocês alguns dados, algumas informações, mas ele foi instituído inicialmente para poder levar ao nosso quadro social, que era o principal objetivo, e continua sendo com certeza, as informações do nosso dia a dia, as informações do cooperativismo, das ações da Cooperalfa e, num contexto global, todas as informações relativas que possam interessar ao meio rural. Então este é o objetivo ao qual foi instituído e gradativamente ele foi ganhando corpo, foi sendo trabalhado, foi sendo melhorado e busca exatamente este mesmo ideal, ou seja, levar o conhecimento, a informação ao nosso produtor rural, principalmente ao nosso associado. Mas ele acabou se tornando, com certeza, um veículo de comunicação de extrema importância em toda a região, graças aos temas que ali são apresentados, graças ao bom trabalho que é feito e praticamente em todos os cantos ele é bem recebido e é bem aproveitado. Isto é um trabalho a mais que a Cooperalfa tem, salientando que também fazem parte desse trabalho um grupo, né, chamado Conselho Editorial, que mensalmente se reúne, mensalmente acompanha todos os itens, todas as pautas do jornal que são apresentados, para que a gente possa, com mais pessoas, procurar levar ao produtor, ao associado e a todos os que leem o jornal, as notícias ou as informações que realmente julga-se prioritárias para todo esse meio, que é o público leitor do jornal O Cooperalfa. E aqui nós temos hoje a participação de vocês, principalmente das pessoas que são colaboradores com o nosso jornal, né? Aqui temos as empresas, os representantes das empresas, das entidades, que veiculam mensalmente a sua publicidade, procuram, através do jornal O Cooperalfa, chegar lá no campo, chegar ao produtor com a sua informação, com o seu marketing, com o seu nome, com a sua marca, para que através disso possa se tornar então conhecido, possa se tornar também uma empresa que chega até o nosso produtor. Então, nós temos também que agradecer esses patrocinadores, esses colaboradores do jornal O Cooperalfa, que com certeza estão investindo num veículo que consideram importante pelo seu aspecto de trabalho e pela sua peculiaridade de chegar exatamente às 14.500 famílias de associados que
que nós temos espalhado em toda a região de abrangência da Cooperalfa. Então, em nome do Conselho de Administração, em nome da Diretoria Executiva, em nome do Conselho Editorial e também em nome do Jumir, da Assessoria de Imprensa, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes hoje, por apostarem nesse veículo de comunicação que é o Cooperalfa e principalmente por serem parceiros da Cooperalfa. Então, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, nesse ambiente aqui, ao qual vocês também fazem parte. Muito obrigado, tenham uma boa noite aqui conosco. Obrigado. Bom, o jornal Cooperalfa, Diego, fica à vontade, ele nasceu, foi criado em 86. Na época, um dos idealizadores foi o saudoso Auri Luiz Bodanese, com a jornalista Miriam Tircher, né, de Chapecó. Era modesto, preto e branco, impresso com 12 páginas aproximadamente, um pouco mais, e teve algumas edições que saiu até com 8 páginas apenas. Mas foi uma semente plantada que foi, ao longo do tempo, crescendo. E, claro, ganhando credibilidade de milhares e milhares de pessoas. Então, na época, ele revelava a Cooperalfa aos sócios. Esse era um propósito bem sintético e objetivo. Hoje, ele contempla 17 mil exemplares mês. Público interno alcançado do jornal Cooperalfa é de aproximadamente 70 mil pessoas. O que é que nós consideramos público interno? É aquele nicho que envolve os funcionários, seus familiares, as famílias cooperadas, né, seus familiares dos cooperados e também aquele agricultor não associado. Isso tudo é público interno para nós. Porque muita gente que é integrado da Sadia, integrado de outros grupos econômicos, buscam também o jornal Cooperalfa, às vezes, nas filiais da cooperativa. Então, temos mais um público externo que nós chamamos, que varia, logicamente, de 15 a 20 mil pessoas. Quem é esse público externo? São as empresas, são as entidades públicas e privadas que recebem o jornal, são os públicos das cidades, né? Cerca de 400 a 450 educandários, ou seja, escolas, né? Incluindo aí universidades. Frequentemente nós recebemos lá na Cooperalfa e-mails ou cartas ou outra forma de comunicação solicitando, né, se podem ou não usar determinadas reportagens que saem no jornal para trabalhos científicos, pesquisas escolares e assim por diante. É evidente que não tem nem necessidade de perguntar isso, né? Já está escrito lá no expediente que todas as informações podem ser cooptadas do jornal, podem ser capturadas dali, parcial ou integralmente, desde que citada a fonte, né? Mas só para vocês terem ideia da dimensão do público que vocês contemplam com os anúncios de vocês. Pode passar. Então, ao longo do tempo, então, vários tipos de papel foram usados, né? O tipo de papel. E também os sistemas de impressão foram sendo usados. Não vou nomenclar todos eles aqui. Foram basicamente 4 grandes mudanças no processo de impressão. Vamos falar de hoje. Atualmente é usado um papel LWC 80 gramas, cor branca, que é, em alguns sentidos, até melhor daquele usado por revistas como a Veja, Isto É e coisa parecida. Em 2005, o jornal Cooperalfa completou 18 anos de circulação. O slogan que fundamentava, que amarrava o jornal na consciência do grande público leitor, até então era este: a realidade do campo sem disfarces. Conversa com os profissionais que atuam na área de imprensa, os jornalistas, nós achamos por bem mudar. 18 anos é uma data histórica. Então o jornal Cooperalfa ganhou um novo slogan: tem palavra, tem maturidade. Nada melhor, né, porque de alguém que está completando 18 anos de ganhar, né, Darivan, essa identidade, digamos assim. Então a equipe de redação, além de mim, nós temos lá a Sidivânia Perosa, jornalista formada pelo Unicinos, a Samara Braghini, que inclusive neste momento está produzindo um jornal em tempo real. Ou seja, o que é isso? É pela primeira vez na história midiática de Santa Catarina, provavelmente de muitos estados brasileiros, a Cooperalfa, por uma sugestão da área técnica, mais precisamente do Ari José Romão e acatada pela diretoria da empresa, está produzindo em tempo real a primeira impressão de Santa Catarina de um jornal, aqui na IFAP, aqui no Galpão do Associado. Se tudo correr bem, logo mais, daqui a alguns minutos, vocês terão então as imagens de agora, uma síntese do tema de agora, sendo impressa, né, uma parceria que fizemos com a Chroma Film. E vocês já vão sair daqui sendo notícia, né?
A Samara, então, é formada pela UNO Chapecó. A Elisandreia, que ela dá o suporte administrativo, também é uma pessoa muito importante no nosso esquema lá. Vamos lá. Etapas. Bom, a primeira etapa é a formação da pauta do jornal. O que é a pauta? É a definição do rumo, da bússola. Quais os temas principais que vão nortear a edição do mês de novembro? Bom, então aí existe uma depuração de temas. Existe uma depuração de temas. É feita essa depuração pelo Conselho Editorial. Quem é que participa do Conselho Editorial do jornal hoje? A direção da empresa, né? O seu Bete, ou o seu Mário, ou o Diego Casagrande, normalmente participam o vice-presidente e o segundo vice, no caso, né? Nós, da imprensa, o departamento técnico, o gerente técnico, o departamento comercial, coordenado pelo Lourenço, e também a supervisão de filiais, Paulo Marzarotto tem participado, então, né, das reuniões ultimamente. Agradecemos, inclusive, eles estão presentes aí. As reportagens, é a segunda etapa. Bom, a reportagem, ela leva em consideração a pauta? Sim, logicamente que sim. Não tem como fugir da pauta. Mas, existe um porém. Ela considera o ambiente que emerge nessa caminhada daqueles próximos 15 ou 20 dias. Ou seja, durante a garimpagem dos assuntos, existem novidades. Existem cenários diferenciados. Então, a equipe que produz tem que estar antenada com isso. Então, respeitar a pauta, sim. Mas, ao mesmo tempo, não descolar a atenção daquilo que está acontecendo em volta daquela listinha de matérias que foram feitas lá na reunião. Até porque jornalismo não é uma ciência exata, assim como a matemática. É arte. É arte. Né? E precisamos, então, considerar o quê? Os valores, as crenças, né? Enfim, tudo que as pessoas pensam, consideram, acham, desacham. E nós, seres humanos, anoitecemos com um pensamento e amanhecemos de outro. Já aconteceu, por exemplo, de nós entrevistarmos uma fonte e agora, amanhã ela se arrepender do que disse. E a matéria ter que ser refeita. Vamos respeitar o pensamento de amanhã, porque ele é mais atual do que hoje. Não importa que esse alguém seja um produtor, às vezes, né? Ou um diretor da Cooperalfa. Não, nós temos, por ética jornalística, respeitar a opinião da fonte. Busca-se valorizar o aspecto institucional, técnico e comercial da Cooperalfa dentro da linha editorial desse produto midiático, dentro de uma linha humanitarista. Por que humanitarista? O jornal Cooperalfa, ele não menospreza os valores básicos do ser humano, o sentimento básico que governa um produtor rural. Então, esse respeito, ele pode ser explicado melhor dentro das séries, por exemplo, da Colheitas do Tempo e Chama do Futuro. São duas séries de reportagens que vocês, com certeza, se vocês lê-las, vocês vão enxergar ali o que é um pouco de nostalgia, um pouco de saudosismo, mas também um pouco de sonho, principalmente quando se fala da Chama do Futuro, que são os jovens agricultores que se manifestam nessa coluna, nessa série de reportagens. Duas outras séries estão sendo gestadas lá na Cooperalfa agora, só que elas terão que passar ainda pela análise e estudo do Conselho Editorial, então nem vou comentar sobre elas. A captação de imagens, ou seja, a fotografia, hoje 70% é sistema digital. Nós usamos essa maquininha que está aqui no lado, é uma Coolpix, né? 5.700, é isso? Onde é que está o Adílio para me ajudar? É? 5.700. Só que nós teremos a partir da semana que vem um outro equipamento que é uma Nikon 8.400. Então nós teremos dois equipamentos digitais, nós vamos melhorar em cerca de 30% a qualidade daquilo que já é. Né? Nós vamos melhorar ainda mais a captação de imagem. Vamos lá? Etapas, então. Terceira etapa é a diagramação. O que é a diagramação no jornal? É a construção do layout de cada página, considerando a sequência lógica de conteúdos, encaixando cada foto, cada imagem, a manchete, o lead. O lead é aquela partezinha, é a isca da matéria, aquela que vai em cima né, aquela síntese da ideia que vai em cima da matéria. Anúncios publicitários, legendas, boxes e tudo mais. Hoje, essa parceria com a JC Assessoria de Chapecó, através da Laurete de Linhares, que faz então a diagramação do jornal. Normalmente 4 a 5 dias é a demora dessa etapa. Então, feita a reportagem, o material vai para a diagramação. Próximo. Revisão da diagramação. Aqui entra então o primeiro passo do controle de qualidade. Se não bastasse a equipe de reportagem se preocupar demais com aquilo que já foi escrito no primeiro momento, ela vai checar de novo isso depois de diagramado. Quinta etapa, fotolitagem. Lá na fotolitagem, eu gostaria inclusive de circular para vocês. Kerley, abre para mim, Kerley da Chromafilme,
abre para mim e circula para o jornal, para as pessoas aqui, o que é um fotolito de jornal. Evidentemente que a maioria de vocês conhece, mas para vocês saberem o que é um fotolito, são 4, não é do jornal, né? Mas é um fotolito qualquer lá, que a agência trouxe, que a Cromafilme trouxe, para vocês pegarem na mão um fotolito. Na verdade são 4 lâminas, né? São 4 lâminas dessas aí, uma para cada cor, que são as cores básicas. Então essa é a fotolitagem do jornal. Ali na fotolitagem, acontece então o quê? Digamos que eu vou fazer uma foto, o Telmo Camargo que está aqui conhece bem, né? A foto não ficou muito boa. Lá na Cromafilme é feita então a correção da cor dessa imagem, né? Contraste, brilho e assim por diante. Também acontece a inserção dos últimos anúncios, uma nova revisão, existe uma nova revisão ali naquele momento, e a fotolitagem em si. Essa parceria é feita com a Cromafilme de Chapecó e demora um dia. Bom, a Cromafilme utiliza então o que? Um calibrador de monitor, que é uma tecnologia extremamente moderna, está lá na esquerda. Logo abaixo, uma impressora laser para as provas finais. Antes de ir então o jornal para a gráfica, é feita uma prova digital final, para uma última conferência ainda, né? Máquina de fotolitos, moderníssima também, aí está a equipe e a Cromafilme, então, a parceira nossa já de pelo menos 3 anos. Os principais clientes dessa empresa é a Alfa, a T12, a IO e a Zero com propaganda, Gráficas Imprimax, Schaeffer e Valgraf, Rede Base, agora mudou de nome, Canguru e Celeiro e Agendas Pombo do Brasil. Essa Agendas Pombo, para vocês terem uma ideia, a matriz dela é italiana. Os fotolitos da Agendas Pombo da Itália são feitos em Chapecó, pela Cromafilme. Não precisa dizer mais nada. Bom, Gráfica Imprimax está rodando o jornal hoje em Xanxerê. Quem é a Imprimax? Imprimax é uma parceira que depois que investiu numa máquina chamada Speedmaster, 3 anos e 3 meses atrás, Heidelberg, é assim, Fátima? Está aqui a diretoria da Imprimax, inclusive, muitíssimo obrigado por estarem aqui, né? Dirceu, a Fátima, com quem nós brigamos, né? Mas também essas boas brigas, né, estão dando excelentes resultados, que é a qualidade final. Essa máquina veio da Alemanha e é, digamos assim, o top de linha em termos de qualidade que a Cooper Alpha está usando. Vamos adiante. Então, principais clientes da Imprimax: Alfa, Bretsky Alimentos, Grupo Vemate Alimentos, Adsul Indústria, Vanzin Industrial, só para citar alguns. 7º passo do jornal é a distribuição. Bom, a distribuição do jornal Cooper Alpha, ela transcorre sempre no dia 29 ou 30 de cada mês. Ou seja, dia 30 de outubro circula o jornal Cooper Alpha de que mês? De novembro, mês subsequente. São 2.000 exemplares via Correios, 1.000 a 1.400 exemplares são encartados dentro do Diário do Iguaçu, em Chapecó. Por quê? Porque é interesse da cooperativa em mostrar essa fatia do agronegócio cooperativado para quem? Para o público urbano. É importante que nós saibamos também, de certa forma, né, vender a imagem, as ideias dos agricultores, dos técnicos e assim por diante, para essas pessoas que a gente considera urbanizadas, tá? Mas não só em Chapecó ele circula. Outras cidades também, as pessoas urbanas acabam tendo acesso, de alguma maneira, a algum exemplarzinho, mesmo que seja roubado, entre aspas, né, de alguém lá em Xanxerê, enfim, São Miguel do Oeste, assim por diante, ou Canoinhas. O restante vai para os sócios. Então aí, de repente, alguém poderia me perguntar, por que nós mandamos apenas 13.600 a 14.000 jornais para os associados, sabendo que a Alfa contempla hoje 14.900 famílias associadas? Ou seja, vai 1.000 exemplares a menos, jogo, para os associados. Isso é proposital. Jornal não pode sobrar em banca. Então, manda-se um pouquinho a menos, ele se torna sempre procurado, né? Então, diminui um pouquinho. É preferível nós administrarmos depois essa situação, como às vezes acontece, do que ficar sobrando o jornal, até porque às vezes o associado não pode, né, Lourenço, estar lá retirando naquele momento o jornal. Então ele espera uns dias, passa, não foi na filial, então não pode sobrar. Essa é a regra, tá bom? Bom, ali vocês veem então a área de ação da Cooper Alpha, toda colorida, né? Esquece a área cinza. Temos aí no extremo oeste, depois os municípios a gente chama de antiga Alfa, mais na região central ali, e no Planalto Norte. Então são cerca de 80 municípios, onde o jornal chega todo mês, sagradamente, chega nas filiais da cooperativa, que tem exatamente esse número aí. Agora vem o seguinte, isso aqui hoje de manhã eu estava bolando esse slide, e pensei, pô, mas e o jornal não se divulga? Sim, o jornal também procura meios para divulgar o próprio jornal. Como é que essa divulgação acontece? O conteúdo do jornal, para quem não sabe, ele é sintetizado
no mês de circulação do jornal nas filiais, em 11 emissoras de rádio. Um trecho minúsculo da reportagem Y ou X vai para o rádio, como forma de isca mesmo, né? Sintetizando aquela ideia para que o público ouvinte do rádio, são 11 emissoras, tenham acesso a essa informação técnica, ou às vezes até informações de ordem comercial. As manchetes também são distribuídas no mailing que nós temos lá. Hoje a Alfa tem mais ou menos uns 700, 800 cadastros num dos micros da assessoria de imprensa. Então essas manchetes vão por aí também, para atrair a atenção do público. Existe uma bela divulgação também. O Telmo Camargo está aqui presente, obrigado pela presença, Telmo. Ele que é o diretor do Oeste Rural do SBT, aliás, com grande audiência na região também. O Telmo, então, ele sintetiza as manchetes naquela primeira semana do mês dentro do programa dele. Interessante isso, porque também é uma forma de somar, né? Somar o interesse, adiciona interesse a esse produto, que é o jornal O Cooper Alpha. E também o jornal está na íntegra dentro do site. Se o João puder nos mostrar, se não der, se atrapalhar, deixa quieto. Depois a gente olha depois da palestra. Dentro do site O Cooper Alpha, então, todas as matérias do jornal estão lá todos os meses, inclusive nas edições passadas. E é muito simples, ali, digamos que você tem interesse por uma matéria, abre-se aquela matéria e você distribui ela no teu mailing, ou seja, nos teus cadastrados, né? Você faz a tua distribuição das reportagens. Todos vocês podem fazer isso. Por exemplo, que eu abri a capa da edição de outubro, que vocês já conhecem. Então, ela pode ser remetida para quem vocês quiserem, a partir dessa página aí mesmo. Ok? Vamos continuar? Sempre lembrando que nós temos, então, essa palestra está sendo transmitida diretamente para a emissora Condá de Chapecó, para 300 municípios. Então é uma novidade e ao mesmo tempo um risco, né? Os ouvintes que estão em casa, então, nesse momento, se não sabem, é uma palestra a respeito do jornal O Cooper Alpha, onde estão presentes aqui no nosso galpão do associado na IFAP 2005, dezenas de representantes comerciais, diretores de empresas, patrocinadores do jornal e outras empresas parceiras da Cooper Alpha. Bom, em pesquisa realizada internamente em 2004, o Cooper Alpha foi apontado por 99% das pessoas como importante meio de contato com as famílias associadas. E nós estamos, Eloir Peron, descobrindo quem foi o 1% que não disse isso. Brincadeirinha, né? Então, 99% das pessoas aprovam o jornal O Cooper Alpha como um belo meio de comunicação com a base. E olha só que síntese interessante que foi cooptada desse trabalho, que inclusive na época foi feita pela agência Oficina Mágica. Coincidência não, está aqui o Marlon, né? Que foi um dos condutores desse trabalho que nos ajudou. Em todas as regiões as opiniões são semelhantes, garantindo que o jornal é importante. Em geral, a justificativa é que o jornal O Cooper Alpha já foi incorporado ao hábito não só dos associados, mas também de não associados que procuram no jornal diversas informações a respeito da Cooper Alpha. E olha só que interessante, e do agronegócio como um todo, devido à diversidade de assuntos, linguagem acessível e devido também à gratuidade do exemplar, ou seja, ninguém paga para levar o jornal para casa. Falando ainda de aceitação, o Cooper Alpha está sendo utilizado como importante meio de pesquisas escolares, como eu já falei antes, e os anunciantes, pelo menos isso é o que a MC Publicidade sempre nos aponta. A Marisete está aqui também, da MC Publicidade, que conhece o celular, conhece o número da carteira de identidade, o CPF de cor e salteado de todos vocês, né? Está aí. Ela me disse assim: Jumir, os anunciantes normalmente se manifestam afirmando que obtêm resultados efetivos ao anunciar no jornal O Cooper Alpha. Portanto, essas não são palavras nossas, mas sim de vocês, né? O Cooper Alpha não está mais sendo visto apenas como um serviço de formação, educação e informação. Aliás, formação, educação e informação é um dos 7 grandes princípios universais do cooperativismo. Os outros 6 não vamos detalhá-los agora. Mas como um veículo de comunicação integrante do agronegócio. Por quê? Olha, a grande razão está no final ali, ó. Cobertura integral de eventos correlacionados ao setor. O jornal O Cooper Alpha atua da seguinte maneira quando tem um simpósio lá no Hotel Lang, ou como teve, por exemplo, o EJAC em Cunhaporã, nos dias de ontem e hoje. O que é que o jornal O Cooper Alpha faz através da Sidvânia e normalmente da Samara? Ou eventualmente até através de mim? Nós assistimos à abertura do evento.
mas assistimos ao encerramento dele também. Nós não fazemos apenas a foto da abertura, comemos o churrasquinho e vamos embora. Não, isso o Jornal Cooper Alpha não faz. Porque o objetivo do jornal é transmitir e sintetizar o conteúdo de todo o simpósio, de todo o seminário. E isso dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso, com certeza. Bom, comercialização e publicidade. Nós temos duas representantes, que é a Agromídia de São Paulo e a MC Publicidade aqui de Chapecó. A MC atua com 4 profissionais, está no mercado há 5 anos, está nos ajudando. Não importa se a gente faz jornal, se a gente faz farinha, se nós lidamos com o mercado internacional, se cultivamos soja no Borman, né? Se fazemos trabalho gráfico lá em Xanxerê, enfim, se vendemos medicamentos, homeopáticos ou não, é verdade? Se fizemos fotolitos, se vamos em busca da saúde animal, não importa o que a gente faça. Hoje em dia, é preciso nós termos o quê? Uma grande dose de criatividade, uma grande dose de energia, uma grande dose de diferenciais, todos os dias, a cada manhã. Nós precisamos ter, o que mais? Sermos artistas, como foi o mexicano aí, né? Falando inglês numa plateia americana lá, para dar esse show que ele deu aí. Nós precisamos, Ruth, dar um show a cada dia. O Jornal Cooper Alpha tenta fazer isso. Nem sempre consegue, mas esse é um dos propósitos. Porque temos o apoio, temos a liberdade para pensar, e temos principalmente vocês. Obrigado pela atenção. Eu gostaria, nesse momento, que a Sidivane, nossa jornalista, pontuasse alguma coisa que eu deixei para trás. Vai ficar um pouco difícil depois dessa palestra que o Jumir apresentou muito bem. Eu apenas gostaria de mencionar alguns itens, dizendo que para que possamos continuar tendo um jornal de credibilidade, vamos precisar também de parceiros comprometidos. Afinal, vocês não vão querer anunciar em jornal sem repercussão, jornal de pouca representatividade. Eu também gostaria de lembrar, reforçando, o Jumir já mencionou, que o Jornal Cooper Alpha é a única mídia impressa que chega lá na casa do produtor. Então é bom que isso fique bem claro. O jornal também apresenta um índice de leitura satisfatório, e isso é uma grande isca para que o leitor ele veja, conheça e se interesse pelo produto de vocês. Então, os melhores resultados, a gente sempre comenta que são aqueles buscados por uma equipe. E o Jornal Cooper Alpha procura trabalhar sempre em equipe. O jornal, então, é conteúdo, imagem, é impressão, e são vocês, os patrocinadores. Muito obrigado pela presença de todos e esperamos continuar com essa parceria. Obrigada.